Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o Drops do programa Duplo Expresso desta segunda-feira, 5 de novembro de 2018. Programa que teve comentaristas da casa, mais um amplo debate sobre diversos assuntos do seu interesse. Nós tivemos aqui o especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima, conhecido aqui no Duplo Expresso como Paulão, que falou sobre a cessão onerosa de campos do petróleo, do pré-sal, que é um absurdo, é um crime lesa-pátria gigantesco que está sendo praticado no Brasil. Além disso, tivemos economista, doutor em políticas públicas e mestre em planejamento e desenvolvimento econômico, Ceci Juruá, que falou: que tal revisitar as ferrovias e encontrar, ou melhor, e constatar que sabemos pouco sobre elas. E aí ela deu uma aula sobre a importância do transporte ferroviário para o desenvolvimento do Brasil e para melhorar a nossa qualidade de vida. Rômulo Maia, duas grandes presenças, dois comentaristas que realmente elevam em muito o nível do debate, isso depois de um domingo que teve o Piero Lerner e também o professor Luiz Moreira. Então, o Duplo Expresso, assim, menos de 12 horas, um verdadeiro bombardeio de soberania nacional e soberania popular, não é, Rômulo? É uma maratona, Wellington Calazans, e é bom começar a semana com quem sabe, né? Para falar de Minas e Energia, ninguém melhor que o Paulão, falando daquele crime da cessão onerosa, que são campos que foram dados no governo Lula para a Petrobras em termos de pai para filho, e agora eles querem pegar esses termos de pai para filho e passar para as multinacionais do petróleo. Não só no que tinha sido já dado para a Petrobras, como o que sobrou do campo que tinha sido da cessão onerosa. Então, assim, é um crime de lesa-pátria. A gente já fez uma grande mobilização e conseguimos adiar isso antes da eleição, mas agora parece que o golpe vem com tudo para aprovar. E, na sequência, Ceci Juruá falando uma das suas muitas áreas de especialidade, mas que era do transporte público. De fato, esse debate sobre as ferrovias é muito importante e sempre foram boicotadas no Brasil por lobbies estrangeiros, até na questão quando a gente trouxe as multinacionais para construírem carros, elas dependiam de que fossem construídas as estradas, e aí foi caindo em segundo plano, até efetivamente cair em desuso as ferrovias. A gente conseguiu, em vez de construir mais, a gente não ficou estagnado, como diminuiu a quilometragem, o número de quilômetros que a gente tem cobertos pela malha viária ferroviária, né? Isso é uma tragédia, e o comentário da Ceci, ela retoma aí aspectos históricos vindo desde lá da ferrovia Madeira-Maimoré, Madeira Maimoré, não, estou falando errado, Madeira Maimoré. Lá que era para ligar a Bolívia, para simplificar, que tinha feito lá o acordo com a Bolívia, que ia ser construída, acho que é Madeira Mamoré, salvo engano, é Madeira Mamoré, do Rio Madeira, no caso. Ela vem retomando isso desde lá de trás até os dias atuais, então muito importante. E como você falou, ontem à noite a gente teve um debate muito bom com o professor Piero Lerner, ele que é antropólogo, professor da Universidade Federal de São Carlos, e o professor Luiz Moreira, também jurista, sobre essa primeira semana, impressões sobre essa primeira semana após a eleição e o que dá para projetar para o futuro com relação a isso. Muito interessante, eu recomendo que vocês vejam não só o programa de hoje, mas também esse debate que a gente teve ontem. Então, todos os dois disponíveis lá em duploexpresso.com, né, Wellington? Rômulo, Madeira Mamoré mesmo o nome, tá? Apenas para que você possa ficar tranquilaço aí, que é uma obra de Hardman, que é doutor em filosofia pela USP, tá? Então tá tudo dito agora. Rômulo, soberania nacional, soberania popular são realmente os temas do momento. No resgate democrático, você precisa resgatar primeiro um país. O Brasil está perdendo as suas riquezas e esse novo governo que assume legitimado nas urnas, apesar da fraude eleitoral, mas com o aval do PT, que abriu mão da luta por Lula e indutou o STF diante da ONU. Nós estamos aí com um governo que, se for na base do entreguismo e ainda com as Forças Armadas reprimindo o povo, isso é um assalto, né? Mãos ao alto que nós vamos lhe roubar. Mais ou menos isso está acontecendo com o Brasil. A gente tem que resistir e tem que criar mecanismos inteligentes para resgatar o Brasil, a soberania popular e a democracia, Rômulo. É exatamente isso, Wellington. A gente ficou preocupado, e discutimos isso um pouco no programa, sobre os caminhos da força da resistência popular. A gente viu aí mais uma operação em pinça entre o Piguinho e o PIG, no caso específico a central do Plano B, e o Globo dando uma matéria lá, lançando o balão de ensaio de que o Haddad tem que ser o novo presidente do PT.
Na semana passada, a gente tinha cogitado, depois de ver as falas da senadora Gleisi Hoffmann, depois da reunião da executiva, na terça, de que o Haddad tinha sido promovido para baixo, né? Ela falou, não precisa dar cargo para ele no PT, não. Ele é maior que o PT. Vai lá resolver com o pessoal de fora, fazer sua frente ampla, conversar com a sociedade, com os partidos, que estava fadado ao fracasso, porque os outros partidos do campo da esquerda, o PCdoB, PDT e PSB, não estão querendo mais ficar sob a sombra do PT. Então, estão formando uma frente paralela lá no Congresso Nacional. Então, com isso, já sabia que essa conversa não ia dar e meio que ela se livrou do inconveniente que estava ali tentando se fazer e falou, não, você vai para fora porque aqui você não tem cargo. Aí agora o Globo vem e planta lá com uma fonte off dizendo que ele é o escolhido do Lula e que ele tem que ser a liderança e que tem que acabar com essa história de Lula livre, porque isso é que impede a adesão ao projeto do PT, isso é uma herança muito pesada, isso está atrapalhando. Quando a gente lembra que o Lula ganhava a eleição no primeiro turno, né? E o Haddad, pelo contrário, ele conseguiu ser meio Lula. Disseram que ele era o Lula era o Haddad. Não, ele foi meio Lula, bateu ali naquele teto e não passou. Então, o problema dele é que ele não teve competência para encarnar o herdeiro do lulismo na eleição. E agora ele está tentando vender uma falsa narrativa, uma pós-verdade, dizendo que o peso foi o Lula, então ele quer fazer um rebranding. O novo PT é o PT do segundo turno, o PT que ele tocou. A forma como ele tocou o segundo turno é a forma que ele quer impor ao PT agora na qualidade de presidente. Wellington, isso é algo que a gente vai observar. Eu ouvi aí de uma fonte, eu não verifiquei ainda o estatuto para ver se é o caso, mas de que a presidência do PT, que vai ser decidida, quer dizer, a substituição é em julho já da Gleisi Hoffmann, então a eleição certamente é antes disso. Mas me disseram que a eleição é indireta em 2 níveis. Elege lá os filiados elegem os filiados elegem delegados estaduais, aí esses delegados estaduais elegem delegados federais, e esses sim fazem a escolha. Se for nisso, eu acho que, mais uma vez, pode dar um falso dedaço do Lula. Dedaço é quando a pessoa indica. Então, como foi o falso dedaço dizendo que o Lula tinha indicado ele, na verdade, o Lula foi atrás de Jacques Wagner, Ciro Gomes, todo mundo no final só sobrou a Haddad mesmo, partido PT jurídico, no caso, acabou conseguindo impor a ele o Haddad. Da mesma forma, vão vir com um falso dedaço dizendo que o Lula indicou tal, e aí nessa eleição indireta pode ser que dê. De fato, Wellington, se o PT se transformar definitivamente naquilo que foi apresentado no segundo turno, a gente fica uma frente de resistência muito prejudicada, porque o PT é o partido com maior capilaridade no Brasil e que tem as bases, né, que são as melhores, dos movimentos sociais, movimentos populares, etc. Mas, de fato, se eles querem ter esse rebranding, vai haver um divórcio e a gente tem que colocar os nossos ovos em outros cestos, Wellington Calazans. É isso aí, Rômulo. É o que eu falei no programa, no finalzinho do programa. O PT está se transformando no antigo PFL, só que agora a sigla é Partido do Funcionário Liberal, né? Porque o funcionário público brasileiro é o único no mundo que é defensor ferrenho da privatização, ou seja, o cara quer o desemprego dele. Então é isso que sobrou dessa esquerda fuleira que nós temos. Precisamos refundar a esquerda, porque o PT já não é mais partido de esquerda há muito tempo. Obrigado por hoje. Amanhã a gente volta com mais um Duplo Expresso. Amanhã Carlos Krebs e Rômulo Maia. Eu volto na quinta-feira, porque na quarta-feira é Rômulo Maia com Patrícia Vauquier aqui no Duplo Expresso. Tá bom? Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso.